se tu sente que a tua vida tá pesada, talvez não precise revolucionar, talvez não precise fazer muitas coisas, grandes coisas, para que a tua vida dê um salto de qualidade. Talvez algumas pequenas coisas precisem ser melhoradas, ou iniciadas, ou terminadas, e isso eu vou te contar agora. Se tu chegou até aqui, é porque tu tá tentando melhorar a tua vida. Eu vou contar na sequência 5 coisas que eu comecei a fazer que tornaram a minha vida muito mais suave. A proposta do Suave Nation aqui é propor, é mostrar, é compartilhar coisas que eu vivi, coisas que eu iniciei, coisas que eu parei e que melhoraram a minha vida de certa forma, assim a tornar a vida mais suave, a vida mais plena, dentro do possível, dentro do melhor que eu posso fazer a cada dia. A primeira coisa que eu fiz, que eu comecei a fazer, foi me dar conta de que a atividade física para mim era fundamental. Tá? Eu não falo que eu virei um atleta, nada disso, um atleta de alto rendimento, nada disso, bem pelo contrário. O que eu digo é que eu comecei a dar mais atenção para o meu corpo, a dar mais atenção para como eu vinha tratando a minha casa principal, que é o meu corpo, e consequentemente tratando a minha mente, né? Para mim é muito importante a atividade física, é muito importante eu me mexer, eu me sinto vivo, eu sinto que a minha mente se acalma. Então, quando eu comecei a praticar atividade física regularmente, primeiro foi corrida, comecei a correr, depois com alguns amigos a gente começou a jogar futebol, musculação também comecei a fazer. Atualmente eu não faço musculação, atualmente eu tenho praticado exercícios na praça, estou começando uma prática de calistenia. Vamos ver se eu vou conseguir emplacar essa aí. Hoje em dia, 2025, já é uma coisa bem consolidada, né? Que mente e corpo fazem parte de uma coisa só. Mas lá, 2016, 2017, isso não era, pelo menos eu não tinha tanto conhecimento nesse sentido, de que estava muito ligado à questão corpo e mente. Então, quando eu comecei a ler, comecei a ver que exercícios físicos, atividade física propriamente, era uma coisa boa para calma, né, para a gente deixar de lado um pouco a ansiedade, eu comecei a correr. Eu morava perto de um parque, o Parque da Redenção, em Porto Alegre, e eu comecei a correr. Eu sempre corri, enfim, né, ao longo da vida, assim, mas nunca com uma regularidade tão séria, assim, né? Então eu comecei a correr, comecei a me movimentar e, assim, foi fundamental para minha calma. Eu comecei a perceber que o meu cérebro, a minha mente, ela se acalmava quando eu sentia o meu corpo cansado. Claro que não o corpo extenuado, o corpo esgotado, não é isso que eu tô falando. Era o corpo cansado, sabe aquela dorzinha que tu sente quando tu trabalhou um músculo, quando tu caminhou bastante, tu sente a perna doloridinha, assim? Pra mim, a minha mente, ela descansa muito mais do que quando eu não tenho nada, assim, não sinto nada. Além disso, né, uma coisa que mudou bastante, assim, pra mim, eu comecei a correr e tal, e depois eu comecei a botar no meu calendário, na minha agenda, digamos assim, eu nunca usei agenda, mas comecei a botar no meu dia a corrida antes de tudo que eu ia fazer. Então, por exemplo, se eu ia trabalhar às 8h30, eu comecei a acordar mais cedo e ia correr às 5h30, 6 horas da manhã nesse parque que eu falei pra vocês. A minha energia também mudou drasticamente. Depois da corrida, claro, nos primeiros dias, assim, eu ficava bem cansado, né? Bem, tipo, slow motion, assim, depois da corrida. Mas com o passar do tempo, o teu corpo vai se acostumando e a tua energia para realizar algumas atividades, para realizar coisas das mais diversas, ela fica muito maior do que a pessoa que está parada. Sabe aquela questão, a lei de Newton, aquela que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento e todo corpo parado tende a permanecer parado? Eu acho que é muito isso aí. Outra coisa que mudou também bastante foi, como consequência disso também, foi a questão do meu humor. Né? O meu humor ficou bem melhor, um cara bem menos ranzinza e consequentemente mais leve, em função da atividade física, em função de me movimentar, me sentir vivo. Acredito que seja o motivo principal que tenha mudado o meu humor, né? A questão da disciplina com a atividade física, ela também é bem importante, porque acordar cedo, acordar às 5 horas da manhã, né? No verão até ok, mas quando chega o inverno aqui no sul, que já está uma
uma temperatura bem baixa, às vezes é noite ainda, tá tudo escuro, tu acordar para sair, bom, daí já é um pouco difícil e aí tu tem que botar em prática a tua disciplina. Acredito que isso também mudou a partir do momento em que eu iniciei a atividade física. A segunda coisa, e é quase que um efeito colateral da atividade física, da corrida no meu caso, a segunda coisa foi dormir bem o suficiente. Então assim, eu comecei a dormir melhor e comecei a dormir mais cedo também. Porque antes, às vezes, era tipo meia-noite, 1h da manhã, e eu tava acordado, sabe, fazendo nada. Acho que esse é um dos maiores pecados que tu pode cometer contigo. Teu corpo foi feito para trabalhar de dia, teu corpo foi feito para nascer o sol, tu acordar. O sol se pôs, te recolhe, tu vai dormir daqui a pouco. Mas não, o ser humano ele tem que ficar até meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, assistindo vídeo, jogando, falando. Então, assim, uma coisa que eu comecei que mudou a minha vida, e acredito que tu pode também começar, começar a respeitar o ciclo circadiano, que chama. Então, assim, escureceu, cara, toma o teu banho, te recolhe, relaxa, lê um livro, até assiste um filme, alguma coisa, que vá diminuir e te desacelerar para que tu consiga dormir bem, para que tu consiga te recompor. A função principal do sono é tu te recompor. Então, se eu durmo 5 horas por noite, e no outro dia, como é que eu tô? Pra mim isso é o bastante. Bom, legal. Pra mim nunca foi. Pra mim 5 horas era bem complicado de dormir. Eu preciso de 8 horas de sono. E o sono, quando eu tô com o corpo cansado e mente relaxada, pra mim o sono ele é fundamental. Uma outra coisa que tem bastante relação com o sono, pra mim, tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu iniciei, que eu comecei a fazer e que mudaram minha vida, assim, ó, pra muito melhor. Que nem eu falei num outro vídeo também, assim, não é a questão de que minha vida tá perfeita hoje, eu não tenho nada que eu possa melhorar, não tenha problemas, não tenha nada, não é isso. O que eu acho é que eu quero buscar uma qualidade de vida aqui e eu tô no caminho para chegar. Tô longe? Acredito que sim, acredito que eu não esteja muito perto não, mas eu tô no caminho e tô fazendo coisas que vão me levar para lá. Esse é um propósito. Com relação ao sono ainda, uma coisa que melhorou bastante comigo é que no dia seguinte, sempre que eu durmo mal, no dia seguinte eu tô, cara, muito irritado, muito irritado. Qualquer coisa me irrita. Claro, no começo, assim, quando eu era mais novo, eu entendia, tô irritado e ponto, né? Não conseguia ver que a irritação era falta de paciência, muito em função da minha noite de sono anterior ter sido uma droga, né? Então, sempre que eu agora eu consigo ver que, cara, no outro dia, assim, algumas coisas muito pequenas um pouco que me tiram do sério, assim, me tiram da normalidade, muito provavelmente eu já consigo fazer essa reflexão que muito provavelmente eu dormi mal na noite anterior. Eu não consegui recuperar o meu cansaço, né? Não consegui me recuperar do cansaço plenamente com o meu sono da noite anterior. Essa terceira coisa que eu comecei a fazer, ela veio um pouco mais tarde, ela não foi tão ali em 2016, 2017, quando eu já notei uma mudança na minha vida. Mas como o caminho da melhora é longo e precisa ser contínuo, isso aí acho que foi por volta de talvez 2020, talvez 2021, eu comecei a buscar livros inspiradores. Mas autoajuda, não sei o que. Cara, autoajuda às vezes é muito bom, tá? Dependendo do momento que tu tá na tua vida, é exatamente o que tu precisa ler. Tu não tem que ler outras coisas, romances e tal. Às vezes tu precisa de uma autoajuda aí pra te botar no prumo de novo. Não foi o meu caso, eu não li autoajuda propriamente dita. Mas são muitos livros de desenvolvimento pessoal, assim, que muita gente diz que é autoajuda, inclusive, mas que eu acho que é um pouco diferente, não melhor nem pior, mas um pouco diferente. Foram livros que me ajudaram bastante. Livros, assim, também que eu comecei a ler são livros de filosofia. Esses livros foram e são fundamentais para mim, sempre que eu posso eu leio. Livros do Ryan Holiday, que fala muito sobre estoicismo, que é uma coisa que eu acho
uma filosofia uma filosofia de 2000 anos e que a gente pode aplicar muito na vida de hoje. Não é nenhuma religião, tá? Não é nada, não é nenhuma seita, mas é um estilo de vida, assim, que eu tento aplicar na minha vida. E assim, ler esse tipo de livros são livros que te fazem refletir, né? Para mim foi esse o ponto principal, foram livros que me fizeram refletir, ver onde que eu estava na vida, para onde eu queria chegar, ou como que eu poderia agir em determinada situação, de acordo com aqueles autores, né, como que seria a melhor forma de agir. São quase guias, pode-se dizer que sim, mas foram muito importantes, assim, e são muito importantes na minha caminhada. Eu fiz essa lista e eu nem me liguei que, agora falando para vocês, tipo, uma coisa das que eu comecei foi meio que na consequência da outra, e foi vindo e foi, sabe? Quarto ponto é viver o momento presente. Bom, viver o momento presente, todo mundo fala isso, talvez, pode ser. É uma coisa fácil de fazer? Não, não é. Viver o momento presente, para mim, surgiu depois da minha descoberta do estoicismo, né? Depois que eu descobri autores estoicos e algumas das pedras principais, assim, do ensinamento estoico, uma delas é essa, é a gente viver o presente. Não é o carpe diem, que a gente já ouviu falar outras vezes, enfim. O viver o momento presente é bem o que outros autores vão dizer do mindfulness. É estar presente no momento que tu está vivendo, né? O passado existiu, mas não existe mais, a não ser lembranças. O futuro, ele não existe. O futuro é uma projeção que a gente cria na nossa mente. Então, só o que a gente tem, de fato, é o momento agora, né? O que a gente está fazendo. Eu estou gravando esse vídeo, então no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, só o que me interessa, só o que me importa é a gravação desse vídeo. Eu tenho que me preocupar em entregar o melhor para vocês. Se vão assistir, se vão curtir, se vão começar a seguir e se inscrever no canal, bom, esse é o futuro. Se eu começo a me preocupar, esse é um dos problemas principais, inclusive, da própria oratória. Em cursos de oratória, eles dizem que, cara, tu tá preocupado com o momento que tu fala em público, por exemplo, tu tá preocupado com 3 coisas, quando deveria estar preocupado só com uma. Então, tu tá preocupado com o que tu vai falar, com como vão ouvir e como vão reagir ao que estão ouvindo. Então, na tua cabeça, tu acaba te perdendo porque tu tá preocupado com 3 tempos diferentes. Tu tá preocupado com 3 coisas diferentes quando tu deveria estar preocupado simplesmente com o teu discurso, com o que tu vai falar, com como as pessoas vão ouvir, vão reagir, né? Não diz respeito a ti, diz respeito só a elas, né? Então, o mindfulness, que tanto fala, eu não gosto muito desse nome, tá? Eu gosto de, cara, tá vivendo o momento presente. É isso aí. Eu curto esse nome. Tá preocupado com agora. Só o que tu tem é o agora, né? Então, o mindfulness, ou viver o momento presente, é isso aí. É fácil de fazer nos dias de hoje, principalmente? Não, não é. A gente está sempre preocupado com o depois, com o amanhã, principalmente. Muitas pessoas muito saudosistas com relação ao passado. Mas a gente precisa, e foi uma coisa que eu comecei a fazer, e de fato mudou a minha vida. Às vezes me pego pensando muito no futuro, sim, com certeza, né? A constância é que vai te levar ao sucesso. Então, quando eu me pego, assim, muito preocupado com o futuro, muito saudosista, muito com saudades do passado, bom, daí eu paro, reflito o que pode estar acontecendo e vejo como eu posso agir naquela situação. A última consequência, a última coisa que eu comecei a fazer que mudou a minha vida dessa lista, a última coisa dessa lista, né? Outras coisas também eu comecei a fazer, mas posso falar disso no outro vídeo se vocês gostarem. Mas a última coisa dessa lista que eu comecei a fazer foi respeitar o meu ritmo. Nos dias de hoje é muito comum, a gente segue milhares de pessoas, a gente vê milhares de stories, a gente vê muitos vídeos assim de pessoas com muito sucesso, mais novas que nós, algumas pessoas mais velhas, mas a gente vê pessoas tendo muito sucesso, viajando para longe, pessoas, né, viajando o mundo, viajando para aquele lugar que a gente queria viajar, e a gente aqui acordando 5 horas da manhã para correr, para depois ter que trabalhar, bater ponto,
né? Ter horário de almoço, e no almoço eu não como em restaurante, eu levo a vianda, sabe? Uma vida simples, uma vida muito diferente da que é vendida pra gente na internet. Então uma coisa que eu comecei a fazer foi respeitar o meu ritmo, entender que, em primeiro lugar, essa vida que é postada é uma vida que dificilmente existe, né? Uma vida que, não sei, acredito que poucas pessoas tenham essa vida aí que rola nas redes sociais. Mas, em segundo lugar, mesmo que existisse, né, que muitas pessoas tivessem essa vida, cara, não é a minha realidade. Não é a minha realidade. O que é importante para mim? O que eu estou fazendo? Né? Com o que eu tenho que me ocupar aqui? Eu tenho que descansar agora? Bom, vou descansar. Eu tenho que respeitar o meu ritmo. Eu não tenho porquê e eu não vou muito longe se eu não respeitar o ritmo do meu corpo, o ritmo da minha mente, o ritmo dos meus pensamentos. Eu tenho que respeitar o que eu sou para tentar constantemente ir cada vez mais longe e ser cada vez melhor. Então essa foi uma coisa que eu comecei a fazer, de respeitar o meu ritmo. Tô cansado, não aguento fazer mais nada, cara, não é... Eu não sou obrigado a ficar, enfim, me desgastando, me esgotando. Não. Se eu tô cansado, isso também é uma outra coisa, né, que muitas pessoas atualmente pensam de quando tá sem fazer nada, tem alguma coisa errada. Eu preciso estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Bom, não é assim que funciona. O ócio, propriamente dito, ele é interessante, ele é importante. Ele é importante para tu refletir sobre a tua vida, ele é importante para tu não pensar em nada, ele é importante para o teu lazer, para tu repensar coisas assim que aconteceram, né? Não só da tua vida, mas tu ver a tua conduta em determinadas situações, enfim. O não fazer nada, ele é muito importante para nós, humanos, né? Ele é fundamental. A gente precisa ter momentos de pé pro ar. Eu gosto muito de... Meu pé pro ar é ver TV. Bom, legal. Muito bom. Então, tenha momentos assim. Mas tenha momentos assim que vão, de fato, te fazer relaxar. Vão, de fato, te fazer descansar. Não só dormir, mas também respeitar o teu ritmo nesse sentido de estou cansado, preciso descansar. Queria trazer um ponto aqui fundamental, né? Um ponto bem importante para mim e acredito que para vocês também possa ser, mas um ponto importante nessa minha caminhada aí foi também construir uma família. É pai, mãe, filho, cara, é mãe, mãe, filho, é pai, pai, filho, não interessa. Mas é fundamental a gente ter quem buscar nos momentos mais difíceis, a gente ter com quem comemorar nos momentos bons. Uma coisa que mudou bastante a minha vida foi essa sensação de família, né? Constituir uma família, construir uma família, né? Fazer parte de uma família, para mim, foi muito importante exatamente por esse motivo. Eu tô cansado no trabalho, eu tô, né, chateado com alguma coisa, cara, eu sei que eu vou chegar em casa e vai ter gente me esperando e vai ter o meu porto seguro. Eu tô feliz com alguma coisa que aconteceu, eu preciso compartilhar, eu sei que eu vou chegar em casa, eu sei que eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp e a pessoa vai ficar feliz comigo, a pessoa vai comemorar comigo. Eu sei que a pessoa vai estar feliz, ela vai compartilhar comigo para eu ficar feliz com ela. Então esse senso de pertencimento, essa questão do amor, do afeto, também é muito importante para mim e foi fundamental nessa construção. Pessoal, essa foi a minha lista. Eu espero não ter me alongado muito, né? Espero ter sido claro, preocupado com o meu discurso, com a minha oratória com vocês, ter sido claro, ter feito sentido as coisas que eu falei. Espero que vocês gostem. Gostaria que vocês compartilhassem, se fosse o desejo de vocês, mas principalmente que vocês comentassem se isso fez sentido para vocês, se todas essas coisas que eu falei fizeram sentido, se vocês entendem que sim, que esse é o caminho, se tem alguma outra coisa que vocês começaram a fazer que mudou a vida de vocês, né? Enfim, ou coisas que vocês entendem que, cara, eu preciso
Suave Nation é isso aí, é um nome, né? Eu criei esse nome para que a gente construísse uma comunidade mesmo de compartilhamento. Uma comunidade que a gente pudesse compartilhar as coisas que nos fazem bem, as coisas que tornam a nossa vida mais plena, mais leve, mais suave. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem bem.